ação já iniciou. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, alunos, à aula de análise de custos. Eu espero que estejam todos bem. Vamos tratar de alguns assuntos bem interessantes hoje com relação a custeio de produtos e serviços, né, e métodos de análise e de gestão de estoque, certo? E antes de nós iniciarmos a nossa aula, gostaria de tratar um pouquinho sobre alguns pontos, né, que nós precisamos alinhar antes de iniciar. Então, a primeira coisa, pessoal, que eu gostaria de tratar com vocês é com relação ao desafio nota máxima, tá? Desafio nota máxima, ele iniciou ontem, dia 31. Então, portanto, os alunos que são aptos, né, os alunos que estão irregularmente matriculados, já têm acesso à plataforma. Hoje eu fiz um teste com um aluno, já está funcionando, já tem o desafio diagnóstico lá, o diagnóstico, que é a primeira parte, né, do desafio nota máxima, que ele já dá 1000 pontos logo de cara. E ontem, na data de ontem, segunda-feira, encaminhei um e-mail para todos vocês com relação, né, ao início dessas atividades do DNM, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês o manual, porque eu vou passar algumas informações na sequência com relação ao sistema de avaliação da nossa disciplina, e eu já vou deixar alinhado com vocês o DNM também, já aproveitar esse gancho, tranquilo? Vamos lá. Manual de desafio nota máxima. Eu vou compartilhar a tela e assim que vocês estiverem visualizando, me deem um ok, por gentileza. Estão vendo já? Sim. Tá, ok, obrigado. Então, nesse manual que eu enviei para vocês, pessoal, tem aqui as informações do desafio nota máxima, o que ele é, como ele funciona. Isso vocês não tem nenhum calouro, então já é sabido por todos, mas vale a pena dar uma olhada no manual para vocês tirarem as dúvidas. O que eu quero tratar com vocês aqui, que é importante, é com relação à régua de pontuações, né? Então, aqui, a pontuação obtida no desafio nota máxima desse lado são os pontos que vocês obtêm lá dentro da plataforma, e aqui do lado direito são os pontos que são convertidos em pontuação na atividade transversal. Então, todos vocês sabem que a atividade transversal da disciplina, ela conta pontos em todas as disciplinas, então é interessante vocês fazerem esse acompanhamento. Somente o desafio nota máxima, ele já pode completar a pontuação lá da atividade transversal. Ele pode dar até 3.500 pontos. Então, para que eu tenha 3.500 pontos no desafio nota máxima, eu tenho que tirar a pontuação lá na plataforma igual ou maior que 9.000 pontos, tá bom? Então, aqui é a régua de transferência para vocês já terem noção, para quem gosta de acompanhar aí, como é que já está, o quanto vai precisar para poder concluir, o quanto vai precisar para poder tirar de pontos, de nota, enfim. Para quem gosta de fazer esse acompanhamento e não ter surpresas lá no final, essa régua aqui, ela consegue nos trazer essa informação bem tranquilamente, tá? Outro ponto importante, pessoal, é com relação às datas de início e término do desafio. Então, como eu disse para vocês anteriormente, as atividades do DNM iniciaram ontem, dia 31/8, e vai se encerrar no dia 23/11, tá bom? Nós vamos contar, vocês já conhecem a plataforma, então nós vamos contar aí com atividades semanais, né, com desafios semanais, e nós também temos alguns intensivos, que esses intensivos são mais, além das atividades semanais, existem mais algumas atividades a serem feitas dentro daquela semana que podem elevar aí a sua pontuação. Então, quem geralmente faz esses intensivos aqui, já chega na metade do semestre com uma pontuação já lá em cima. Então, eu quero destacar para vocês a semana de 7 a 7 a 13/9, que é a semana que vem, que já tem o primeiro simulado, o primeiro semana de incentivo, e de 21 a 27/9 é uma segunda semana de incentivo que tem esses dois intensivos aqui, tá bom? Por que eu estou destacando esses dois? A pontuação referente a essas dois intensivos aqui, eles vão servir de base para a pontuação da parcial 1, ou da atividade avaliativa 1, né? Atividade de sala, como nós chamamos. Então, essa pontuação ela já vai servir como
parte da pontuação da parcial 1. Os demais intensivos, né, vão compor a nota, né, a pontuação da segunda parcial, da parcial 2, beleza? Então, tratado do desafio nota máxima, alguém tem alguma dúvida quanto ao DNM, pessoal, ainda não tem alguma coisa que precisa esclarecer? Como é que vocês querem saber mais alguma funcionalidade, de que maneira que acessa? Ou tá bem claro para vocês isso aí, tá todo mundo já ciente? Se tiver alguma dúvida, é só avisar. No dia 6/12, nós finalizamos aí o DNM desse semestre para as nossas atividades. Tá? Só me dá um minutinho, pessoal. Tem uma coordenadora pedindo o link da nossa aula aqui. Deixa eu mandar. Deve ter algum aluno perdido. Deixa eu enviá-la. Análise de custos. Copiar. Pronto, gente, desculpa, já mandei aqui. Deve ter algum aluno perdido pedindo ajuda ali. Enfim, vou abrir aqui o meu portal para que para a gente fazer a apresentação da nosso plano de ensino com relação à avaliação. Como é que eu acesso o plano de ensino, professor? Vocês vão acessar a disciplina de vocês, vou colocar aqui análise de custos, disciplina HMI, e nessa parte superior aqui, nós temos o plano de ensino, o roteiro do tutor, tá? Como eu avisei para vocês na primeira semana, vocês têm 20 horas de portal, 20 horas a serem realizadas no AVA, então tem aqui o roteiro da atividade do tutor, tem o cronograma da disciplina, quando ela começa, quando ela termina, o manual do acadêmico, o fórum que vocês têm que participar, porque aqui conta pontos, tá? Para a disciplina, a atividade web, e as aulas gravadas, né, a partir de semana que vem, até um ponto importante. Ontem eu mandei para vocês para acessar pelo próprio portal, mas alguns alunos relataram que ainda não conseguiram fazer a rematrícula, estão com esse tipo de problema, então nós decidimos enviar o link mais essa semana. Então, já para deixar claro para vocês, a partir de semana que vem, tá, as aulas serão todas pelo portal, tá bom, pessoal? Então, não vai ter envio de link. É importante que vocês, quem ainda precisa regularizar a questão de rematrícula, já com algum problema, já agilizem durante essa semana, porque daí nós vamos, na semana que vem, já usar o sistema via portal. E quem não tem matrícula, quem não está matriculado na disciplina, quem não está regular, não consegue acessar, tá bom? Aí, mesmo que nós enviemos o convite, se o aluno não tiver regular, ele não acessa, tá? Isso já está travado pelo próprio sistema. E depois que essas aulas acontecerem lá no sistema, né, automaticamente elas vão ficar disponíveis nessa aba aqui, ó, de minhas aulas gravadas. Então já vai ficar disponível aqui. Para nós professores vai ser muito bom, porque até então nós terminamos a aula, nós temos que fazer o download do vídeo, subir isso para o YouTube e depois publicar para vocês com o link. A partir da semana que vem já vamos conseguir fazer isso de forma sistêmica, bem mais fácil, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no plano de ensino, que aqui tem algo importante que eu quero passar para vocês. Vou pegar da turma do agronegócio aqui, não tem problema não. Então, esse é o plano de ensino, isso aqui vocês têm acesso, tá bom? Docente sou eu, coordenador sou eu. Ainda aparece o Leandrinho aqui, o professor Leandro, não sei por qual motivo, mas a disciplina é de 60 horas, 50 horas aula e 10 horas de atividade de pré e pós-aula do portal, beleza? Nós temos aqui, essa primeira parte eu já passei para vocês todas na primeira aula, com referente às unidades de ensino que nós vamos aprender. E algo que eu quero chamar a atenção de vocês é com relação ao sistema de avaliação. Eu inseri essa informação aqui e gostaria de partilhar com vocês para que todos fiquem cientes, tá? A avaliação de desempenho para as avaliações formativas 1 e 2, ou as antigas parciais, né, como a maioria está acostumada, desta disciplina será composta de
50% referente à atividade de sala, tá? Então, todas as atividades que nós realizamos, os exercícios que nós realizamos durante as aulas, correspondem a 50%. 30% dessa nota corresponde ao desafio nota máxima, tá? Então, quem fizer o desafio nota máxima, entrar lá no desafio nota máxima, fazer o desafio diagnóstico, né? Aquela análise lá, que é a primeira atividade, fazer na semana que vem o primeiro intensivo e na semana seguinte o segundo intensivo, já tem 30% da parcial 1, tá? Só de fazer isso. E os outros 20% aí, que é referente à presença e participação. Então, nós temos... Cadê aqui? Deixa eu mandar no chat, para ficar registrado mais uma vez. 50% de atividades de sala. Teremos 30% do DNM, desafio nota máxima, e teremos 20% de presença e também de participação. Presença e participação na aula aqui, tá bom? Então, ficou claro para vocês essa informação, pessoal? Todos conseguiram compreender de que maneira vai ser avaliado? 50% de atividades, 30% de desafio nota máxima e os outros 20% de presença em aula e participação. Para a parcial 1, né, avaliação formativa 1, vou considerar o simulado diagnóstico do desafio nota máxima, vou considerar o primeiro intensivo e o segundo intensivo. O aluno que fizer o simulado e não fizer os intensivos vai ter apenas 1/3 da nota, 1/3 dos 30%. Se ele fizer o simulado e o primeiro desafio, ele vai ter 2/3 da nota. Então, vai ser relativo ou correspondente àquilo que o aluno fizer. Tranquilo? Então, isso já está descrito no plano de ensino, já foi aprovado. Então, peço que vocês se atentem, né, a essas questões das avaliações, tá? Das atividades a serem realizadas na disciplina, ok? Na semana que vem, quando vocês acessarem o AVA de vocês, já está disponível, aliás, né? Desde ontem, mas a partir da semana que vem vocês vão usar. Vocês vão clicar nesse ícone aqui, ó, calendário de aulas ao vivo, e vai aparecer todas as aulas que vocês têm na semana, e a aula do dia vai estar aqui, ó, disponível, ó, em participar da aula. Você vai clicar aqui e automaticamente ele já vai abrir o Teams para que você acesse a sala da disciplina com o seu usuário e senha, que é o do portal, ok? Então, o aluno ele não precisa mais entrar pelo link, entrar como convidado e tudo mais, como a gente está fazendo ainda. Então, a partir da próxima semana, isso vai ser feito de forma automática pelo portal e vocês vão ter acesso, tá, a esse sistema. Com relação às aulas e ao desafio nota máxima, lembrando, pessoal, o aluno ele precisa estar matriculado, tá? Professor, eu tentei entrar no desafio nota máxima e não dei conta, não consegui. Primeira coisa que tem que observar, eu estou matriculado? Se estiver matriculado, o acesso ao desafio nota máxima ele é liberado, tá bom? Professor, tentei acessar, mas mesmo eu estou regular, tá tudo certinho, mas mesmo assim não consegui o acesso. Aí manda a solicitação de atendimento lá para que a gente solicite o reset da senha, tá? O acesso ao desafio nota máxima é composto por login, CPF do aluno e a senha, o CPF do aluno. Então é CPF, já vai conseguir acessar o DNM lá sem mais problemas. Tranquilo? Então, vamos ao lançamento de pontos aqui para que vocês consigam visualizar como que vai ser desmembrado isso. Vamos pegar a análise de custos. Pegar da mesma turma que eu abri lá. Então, por exemplo, ó, a parcial de vocês, ela é de 1000 pontos, né? Então, atividade de sala vai compor 50%, então 500 pontos. Então, esses 16 alunos aqui que estão matriculados nessa disciplina, ó, dessa turma somente da turma do agronegócio, tá? Esse aqui é só a turma do agronegócio, realizando as atividades, todas as atividades de sala, vão ter 500 pontos da parcial 1. Aí eu vou lançar o DNM, que corresponde a
30%. Então, 300 pontos. DNM. E vai ter atividade de presença e participação em sala, que vai corresponder aí aos 20%, aos 200 pontos. E aí totaliza a pontuação de vocês da formativa 1. Lá na parcial 2, a formativa 2, já é 1.500 pontos, tá? Então, os percentuais vão permanecer os mesmos, somente o peso que vai ser maior, porque aí vale 1.500 pontos, ok? Então, só para a gente ficar acordado certinho que a nossa fala inicial aqui com relação a isso. Desafio Nota Máxima iniciou, preciso que vocês já se atentem e comecem a realizar as atividades. E fiquem atentos aos prazos, ao cronograma. Isso já foi enviado para vocês. Toda segunda-feira, assim que começar a recebermos os indicadores, toda segunda-feira eu já vou enviar para vocês o ranking, né, do melhor aluno, o aluno que que está executando as atividades, e já vou começar a fazer os lançamentos dessas pontuações via portal acadêmico. Tá? Daí vocês já conseguem acompanhar esses lançamentos na sequência. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, e gostaria de questionar ou perguntar algo? Esse é o momento antes que nós iniciemos a aula de hoje. Tudo certo? Ou com relação à pontuação, ou com relação ao acesso ao portal? Bastante gente faltando, hein, pessoal? Somente aqui tem curso de administração, curso de agronegócio. Só no agronegócio são 16 alunos. Aqui eu estou contando com 12 alunos apenas nessa aula, pessoal. Oi, pode falar, meu. Eu sou o Washington, eu sou de engenharia de produção, tá? De 6º semestre. Ô, Washington, tudo bem? Tudo bom? Você está matriculado nessa disciplina, então? Estou, só que eu sou de engenharia de produção. Não, tranquilo. Já estou habituado a trabalhar com a produção. Já trabalhei bastante tempo com várias turmas de vocês lá. Bem-vindo, tá? Tá. Pode ficar tranquilo aí. Se tá tudo regular matriculado. Vi você citando só 2 disciplinas, já achei que eu estava perdido aqui no meio. Ah, tá. Não, provavelmente é porque você precisa fazer essa disciplina e ela não estava acontecendo nas outras engenharias, e aí foi colocada junto com o pessoal da administração e agronegócio, tá? Mas não é problema nenhum, porque as disciplinas não são por turmas, né? Elas são para a faculdade. Então, quem precisar fazer, faz a disciplina independente do curso. Mas muito obrigado por lembrar, porque eu realmente não havia visto que tinha um aluno de outro curso, a não ser esses 2 que eu citei. Tranquilo? Daí eu já fico atento aqui também a isso. Acho que foi por isso que a Cleidiane me pediu aqui o link da aula. Beleza? Então, gente, mas obrigado, seja bem-vindo, tá? A primeira aula ela já está disponível lá no portal, tá gravada. Depois você dá uma olhadinha lá. Beleza? Vou compartilhar o slide aqui, moçada. Ok. Então, para quem não teve semana passada, né? Eu sou o professor Márcio Rizon, sou coordenador dos cursos de administração, contábeis e análise de sistemas e agronegócio, e sou professor na instituição já há algum tempinho. Vou trabalhar esse semestre com vocês a disciplina de análise de custos. Na semana passada, vou dar uma leve pincelada para que vocês refresquem a memória. Na semana passada, nós aprendemos um pouquinho o que é contabilidade, de onde surgiu, e nós vimos também o que é a contabilidade de custos, né? Que é a base, que é a sustentação para que nós possamos aprender ali a realizar as análises desses custos, né? Então, vimos que a contabilidade de custos surgiu da necessidade da indústria, né, a fazer essa mensuração, essa separação e classificação dos custos. Vimos que os custos podem ser diretos ou indiretos, né? Os custos diretos são aqueles que estão diretamente ligados à produção de um determinado produto ou na prestação de um determinado serviço.
E o custo indireto é aquele que não corresponde, né? Ele faz parte até mesmo do processo, mas ele não é algo que é ligado diretamente ao produto. Então, professor, como é que eu faço a identificação de um custo direto ou um custo indireto quando eu vou fazer uma análise ou quando eu vou verificar um determinado custeio de produção de um produto? Primeira coisa que eu preciso identificar é, perdão, se sem esse produto, né, sem esse custo, o produto ele pode ser confeccionado? Se sim, é um custo indireto. Se sem aquele determinado produto, né, daquele determinado custo, o produto não pode ser confeccionado, aí já identificamos como um custo direto. Ou seja, um exemplo, foi o exemplo que nós citamos semana passada mesmo. Se eu tenho uma fábrica de sapatos, eu sei que o couro, né, ele é uma matéria-prima essencial para a produção. A borracha para fazer o solado do sapato é a matéria-prima essencial na produção. Sem eles, não há produção. Sem eles, não há produto. Então, aí eu já tenho a classificação de matéria-prima como um custo direto. Ou seja, sem esse determinado produto, sem a matéria-prima, não há como se realizar a produção desse produto final. E também não há como se realizar a prestação de um serviço. Então, por exemplo, se eu presto serviços de jardinagem e eu preciso do cortador de grama, então a compra do cortador de grama, a manutenção do a manutenção do cortador de grama é um custo direto, porque sem cortador de grama eu não consigo realizar a produção, né? Eu não consigo realizar ali a prestação do meu serviço. Então, se não está ligado diretamente ao produto, não é um custo, pode ser uma despesa. Se está ligado ao produto, é um custo. Se eu dependo desse custo para produzir o produto, ele é um custo direto. Se eu não dependo, ele é um custo indireto. Na semana passada eu citei o exemplo da energia elétrica. Então, a energia elétrica ela é tratada como de diversas formas. Por quê? Porque cada empresa ela tem ali a sua particularidade. Então, foi o exemplo que eu dei semana passada, né? A Milani ela tem uma empresa que produz vou usar o mesmo exemplo aqui. Vou usar outro exemplo: vassouras. E dentro da empresa dela, ela trabalha de forma automatizada. Então, ela tem máquinas, ela tem equipamentos que fazem a produção dessa vassoura sem a manipulação humana. Então, ela depende da energia elétrica para que esse produto seja finalizado. O Washington, por outro lado, ele tem uma empresa também que também produz vassouras, só que são vassouras artesanais. Então, ele tem uma linha de produção ali com pessoas que fazem o processo artesanalmente, com a mão. Ele vai ali e produz isso de maneira muito mais artesanal. Então, a energia elétrica, para ambos os casos, é um custo, certo? Porque ela está ali diretamente ligada à produção, ela está ali dentro da fábrica. Mas, para a Milani, a energia elétrica é um custo direto, porque sem a energia elétrica, no caso dela, as máquinas não funcionam, a operação para e ela não produz. No caso do Washington, não. Pode até mesmo faltar energia elétrica ali dentro da fábrica dele, mas as pessoas que estão executando a produção, elas podem permanecer, elas podem continuar com a produção sem ser interrompidas por falta da energia elétrica. Então, tudo tem que ser analisado. No momento que eu vou fazer essa verificação ou essa separação de custos diretos e indiretos, eu tenho que fazer essa pergunta, né? Eu tenho que analisar se realmente esse produto ou essa matéria-prima ou esse insumo, ele corresponde à produção direta ou indireta do produto, ok? Então, esse foi um resumo da semana passada. E nós vamos iniciar hoje a aula com ainda, né, na unidade 1, nossa segunda aula, falando um pouquinho sobre contabilidade de custos, conceitos e a gestão disso tudo, ok? É algo bem um pouquinho mais conceitual e na aula de hoje a gente vai aprender alguma coisinha um pouquinho mais diferente e vocês vão acabar fazendo uma atividade um pouquinho mais prática para poder mensurar isso na cabeça de vocês, tá? Nós estudamos na semana passada já a seção 1 e a seção 2 e hoje nós já estamos na seção 1.3 da nossa unidade 1. Então, a nossa disciplina é uma disciplina HMI, né? HAMI. Então, nós já temos
o material didático, livros, as web-aulas, os exercícios de pré e pós-aula já disponíveis para vocês no portal. Então é importante que vocês acompanhem, façam a leitura da unidade, que vocês realizem os exercícios de pré e pós-aula, porque tudo isso corresponde à pontuação para vocês na atividade transversal. Tranquilo? Então, dentro dessa sessão, estudaremos os elementos formadores de custo de um produto ou de um serviço. E para que nós iniciemos esse nosso bate-papo da aula, eu gostaria de saber de vocês. O que vocês acham que são esses elementos formadores de custo? Então, para eu produzir um produto, para eu prestar um serviço, o que compõe o custo desse produto ou desse serviço? O que vocês imaginam que sejam ali elementos que formam o custeio dessa produção, dessa prestação de serviço? Vamos uns 3 ou 4 alunos aí, só para a gente poder trocar um pouquinho de ideia. O que vocês acham que compõe esse processo formativo de custos aí? Bom, professor, acho que deve se levar em conta, né, os seus gastos, que nem a energia que o senhor citou, que tem que ter, né, direto, que são aqueles custos já fixos, né? Certo. Vamos dizer assim, a folha salarial da sua mão de obra, depreciação, né, dos seus maquinários, essas coisas. Importante. Uhum. Ótimo. Muito bem, Washington. Obrigado. Sim. Mais alguém, pessoal? Vamos lá? Mais algum aluno? Professor, acho que matéria-prima também entra nessa, né? A matéria que eu vou usar para fazer o produto. Exatamente, Milane. Muito bem. Matéria-prima também é extremamente importante, né? Então, para eu fazer elementos que compõem o custo do meu produto, tem que analisar matéria-prima, analisar a folha de pagamento, analisar a depreciação. Nós vamos ver esses conceitos um pouquinho mais adiante na disciplina também, mas todos eles compõem. Muito bem. Mais alguma coisa para complementar, Milane? Posso passar para o próximo? No momento que eu me lembro, acho que é só isso. Tranquilo, sem problemas. Vamos lá, mais alguém? Catiele tá aí, Gabriel tá aí, Natiele. Professor, prestação de serviço se encaixa? Ô Gerson, tá um pouquinho baixo aí. Se você puder falar um pouquinho mais alto. Prestação. Não sei se foi o Gerson ou se foi o Jean que falou, porque os dois apareceram ao mesmo tempo, Gui. Foi eu. Jean. Ô Jean, pode falar, vamos lá. Prestação de serviço. Prestação de serviço? Certo, essa prestação de serviço seria um pouquinho mais específico, só para poder entender. No caso, tipo, fazer mão de obra. Mão de obra. Isso, Tá, entendi. Também corresponde. No momento de eu analisar, de eu chegar num denominador de quanto custou o meu produto, né, eu também tenho que colocar isso, todas essas citações que vocês nos trouxeram aqui na ponta do papel também, na ponta da caneta, melhor dizendo, para a gente poder chegar num valor total. Muito bem, também corresponde. Mais alguém, pessoal? Mais alguém gostaria de compartilhar? Pessoal, nesse momento eu vou fazer o download da lista de presença, tá ok? Então, nossa chamada já está feita. Então, pessoal, vamos continuar. Então, 3 alunos já está ok. Os demais, se quiserem interromper e falar também, não tem problema, ok? Então, nessa sessão, nós vamos ter como competência geral conhecer as teorias e métodos de custeio e tomada de decisão. Nós sabemos que todas as nossas atividades, todas as nossas relações aqui, elas nos vão nos remeter à tomada de decisão futura, né, para a empresa na qual nós estamos trabalhando ou para a nossa própria empresa. Eu sempre deixo isso muito claro para vocês e costumo até brincar com os acadêmicos, principalmente desses cursos que eu trabalho, né, já trabalhei em alguns outros também, mas especificamente engenharia de produção, que é muito relacionado, muito parecido com a administração ali, em alguns aspectos, a administração em si, a contabilidade e o agronegócio, nós somos
nós temos profissões, né, que são muito voltadas a essa análise crítica das situações, ter um olhar clínico, analítico mesmo, e que serve para quê? Para tomada de decisão. Então, tudo que nós verificamos, que nós fazemos, que nós implementamos dentro das empresas, dentro das atividades que nós estamos inseridos, seja ela agricultura, pecuária, indústria, comércio, serviço, todas elas necessitam de nós como profissionais, que toda a informação que nós geramos, toda análise, banco de dados que nós temos, ele serve para uma única coisa: tomada de decisão. Então, nós precisamos auxiliar os gestores, quando nós mesmos não somos os gestores, mas auxiliar os gestores, auxiliar os diretores da empresa, auxiliar os departamentos a terem tomadas de decisões mais assertivas. Por isso, da análise dos custos. A análise de custo vai trazer para a gente uma verificação muito interessante com relação a isso. Eu, particularmente, gosto bastante dessa área de custos, porque se vocês forem fazer uma pesquisa em todas as atividades, se você for falar com algum gestor, ou proprietário, diretor, CEO de empresa, eles vão dizer que o custo é um gargalo muito grande, que é uma situação que eles precisam controlar, eles precisam aprender bastante. Moçada do agronegócio ou o pessoal da administração aí que trabalha com agro, contabilidade também, que trabalha com agro, super importante. O principal gargalo do produtor rural, do pecuarista, do agricultor é custo. Então, é muito interessante para quem trabalha nessa área. A minha dissertação de mestrado, que eu disse para vocês semana passada que eu estou trabalhando, né, o meu mestrado é na área de ciências agrárias, envolve ali a agronomia, a parte de gestão, contabilidade, administração, enfim, vai ser voltada justamente para análise de custos. Então, vou trabalhar com gado de corte, né, mas tratando ali da parte de gestão de custeio, verificar qual que é o processo melhor para poder se realizar a produção, né, de fato, se é o extensivo, se é o semi-extensivo, se é o integrado. Então, dessa maneira que a gente vai desenvolver nossa dissertação de mestrado. Então, qual é a importância do custo? Qual a importância de se analisar o custo? Qual a importância de ter um alinhamento estratégico voltado para análise de custos? É justamente a tomada de decisão e justamente também a maximização dos resultados da propriedade, dos resultados da empresa. Então, se vocês fizerem uma pesquisa rápida aí com produtores, vocês fizerem uma pesquisa rápida aí com empresários da área de setores de indústria, comércio, serviços, enfim, qualquer área, vocês perguntarem se eles têm a mensuração dos custos, se eles têm ali, né, anotado qual que é o custo fixo, o custo variável que a empresa tem, tudo que a empresa demanda, muitos deles, não vou dizer ali com 100% de precisão, porque não fiz uma pesquisa, né, não li nenhuma pesquisa científica que traz esse dado real, mas com toda certeza mais de 60% não consegue mensurar os seus custos, não consegue trazer essa informação. É muito complexo isso, e é uma parte muito simples, né, da gestão a ser analisada. Então, não há o porquê de se ter medo de custos, não há o porquê de não se ter um controle de custos, né? Precisa identificar, precisa controlar, precisa analisar, precisa cuidar, precisa gerir os custos, porque é ali que nós vamos conseguir ter uma minimização, né, desses gastos. Nós vimos semana passada o que é um gasto, que é dispêndio de recurso, né, que é tirar o dinheirinho do bolso mesmo e do caixa da empresa, e passaremos a ter ali a maximização dos resultados da empresa. Então, nós sabemos que para eu chegar no resultado, isso eu já tratei já quem foi meu aluno, eu sempre falo disso, mas para a gente chegar no resultado da nossa empresa, o resultado ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, né? Vocês sabem disso. Então, para que eu possa chegar no resultado, eu preciso pegar as minhas receitas, as minhas vendas, menos os meus custos, que vai chegar no lucro ou no prejuízo. Então, quanto mais eu diminuir os meus custos, maior será o meu resultado, maior será o meu lucro. Então, olha a importância de se fazer aqui uma análise, uma verificação e um trabalho envolvendo os custos, porque muitos empresários, muitas empresas, eles focam bastante
na entrega de receita, na entrega de vender mais, faturar mais, faturar mais, faturar mais, faturar mais. Mas não adianta faturar muito, faturar uma loucura pelo faturamento maior, cada vez maior, se os meus custos não acompanharem de forma regressiva esse crescimento das minhas receitas. Quanto mais eu vendo, mais os custos aumentam, e isso não traz resultado. É um esforço, é um dispêndio de esforço desnecessário em relação a resultado empresarial, a resultado da minha entidade, né, da minha empresa. Então, é super importante realizar essa análise, ter esse senso crítico para poder avaliar a real necessidade da empresa da qual vocês vão ser gestores, que vocês vão trabalhar, que vocês vão gerir, porque é importante, né, essa tomada de decisão baseada em dados, baseada em informações. Tranquilo? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar algo? Ok. As competências técnicas, conhecer os principais conceitos e metodologias que envolvem os custos para tomada de decisão gerencial. O conteúdo da aula de hoje, elementos de custos, material direto, dessa sessão, material direto e indireto, o CIF, custos indiretos de fabricação, observações e apurações de custos. Nós vamos trabalhar com o objetivo principal da aula de hoje é análise e a verificação dos tipos de verificação de custos de estoque, de custos de vendas, ok? Os elementos dos custos. Os custos de fabricação de produtos, também denominados custos de produção, são aqueles necessários à elaboração de um produto final. Então, nós precisamos entregar um produto no final do meu ciclo produtivo, né? Nosso colega aí da engenharia da produção sabe nos dizer muito bem aí qual que é esse processo, né? O processo produtivo, para a entrega de um produto final nesse final desse percurso, né, no encerrar aí desse processo. Desejado, né, um produto final desejado, e podem ser classificados em 3 parcelas: mão de obra direta, materiais diretos, que são os materiais que vão ser utilizados na produção, a matéria-prima e os agregados, a mão de obra direta, que são realmente as pessoas que estão envolvidas no processo de fabricação, que estão ali realmente com a mão na massa, executando a atividade, e o custo indireto de fabricação, certo? Então, esses 2 primeiros nós classificamos como custos diretos, e os custos indiretos de fabricação, que podem ser representados como utilização das instalações, aí vai entrar aluguel da fábrica, depreciação da fábrica também, do prédio, depreciação dos equipamentos. Para quem não sabe, depreciação é o desgaste natural de um bem físico, certo? Nós temos dentro da terminologia contábil a depreciação, a exaustão, e tem mais uma, alguém sabe? Depreciação, exaustão e... Alguém sabe? Começa com A. Vamos ver quem tá ligado. Ninguém? Amortização. Então anotem isso aí, pessoal. Pega o caderno aí, anota agora. Depreciação, amortização e exaustão. Vocês vão fazer uma pesquisa e vão escrever na frente aí desses nomes qual é a terminologia, dentro dessa terminologia, qual que é o seu conceito. O que é conceito de depreciação, o que é o conceito de exaustão, o que é conceito de amortização. O que cada um significa e qual é a diferença entre eles. Beleza? Semana que vem, terça-feira, eu entro na aula perguntando para vocês o que é isso aí. Ok? Outro ponto também que nós podemos classificar como custo indireto de fabricação é o consumo de materiais indiretos. Oi! Pode falar. Como é o nome mesmo dos negócios? Depreciação. Só um minutinho, deixa eu anotar. Não, tranquilo, a palavra é comprida mesmo. Vamos lá. Depreciação. Pode falar. Depreciação, amortização.
aqui, e exaustão. Só dá um Google, vocês já vão ter essa informação, mas eu quero que vocês anotem isso. Ok? Ok. A depreciação eu já dei spoiler, né? Que é o que está na aula aqui, que é o desgaste com a utilização, desgaste natural com a utilização de bens físicos, de bens palpáveis ou bens tangíveis, que é a terminologia correta. Então, todos os bens que eu posso tocar, que são palpáveis, tangíveis, o desgaste natural dele com o tempo é dado como depreciação. Beleza? Mas isso, agora, a exaustão e a amortização, vocês vão realizar pesquisa. A utilização da mão de obra indireta e o consumo de serviços, como energia elétrica, água, telefone, internet, que são todos necessários para o bom desempenho, bom andamento, né, da operação dessa empresa, né, daquilo que a empresa se propôs a executar, mas que não estão diretamente ligados à produção especificamente, né? Então, nós temos aí todos esses elementos que compõem os nossos custos, né? Então, foi exatamente aquilo que vocês disseram lá no início, né? A energia elétrica, a folha de pagamento, que entra aí a mão de obra, que pode ser direta e pode ser indireta também. Vocês falaram da energia elétrica, do material de consumo, vocês falaram sobre a matéria-prima, que é direto, que é material direto. Então, tem essas classificações, ok? Então, não está muito longe do conhecimento que vocês já têm prévio da disciplina, beleza? Entendidos, meu povo? Como nós vamos trabalhar hoje, tratar um pouquinho ali sobre o custeio de mercadorias, né, o custeio de entradas e saídas, ou o controle disso, nós precisamos conhecer um conceito de uma palavrinha, né, de uma sigla chamada CMV. O CMV, pessoal, ele é extremamente importante num processo de gestão de custos e análise de custos, porque eu consigo identificar e consigo classificar qual que é o custo real da minha mercadoria, tá bom? Então, nós precisamos entender o quê? O CMV significa custo da mercadoria vendida. Vou anotar aqui para vocês. Perdão. Custo da mercadoria. Desculpa a letra aí, tá, gente? Escrever assim é complicado. Mercadoria vendida. O nosso CMV. Ok? Então, o custo da mercadoria vendida representa os valores empregados nas operações de comercialização de produtos durante um determinado período. Então, eu quero analisar dentro do ano de 2019, que encerrou já as atividades, né? Encerramos as atividades desse ano. Qual que foi o custo de toda a mercadoria que eu vendi? Qual foi o custo da minha operação de fato, com vendas? Qual foi o custo da minha operação com serviços? Então, eu consigo ter essa mensuração, ter essa visualização. E para que nós façamos, cheguemos aí ao CMV, nós temos uma formulazinha, né, que é a fórmula do CMV. A fórmula do CMV é composta. CMV é igual estoque inicial, vou pegar o valor do meu estoque inicial, vou somar as minhas compras, todas as minhas compras daquele período, e vou diminuir do meu estoque final. E aí eu terei aqui o valor do meu CMV, do meu custo com a mercadoria vendida. Então, EI, estoque inicial, mais as compras daquele determinado período, tá bom? Estou analisando um determinado período, menos o meu estoque final daquele mesmo período. Já nós vamos fazer na prática e vocês vão conhecer um pouquinho melhor sobre eles. Então, para que nós iniciemos a análise de custo, nós precisamos conhecer um papel, uma situação que tem papel fundamental, um serzinho dentro da nossa empresa que tem um papel fundamental, que é o estoque. Então, nós precisamos identificar e conhecer quais são as metodologias envolvidas ali na avaliação do nosso estoque. Então, para quem é gestor, para quem trabalha, já trabalhou com comércio, já trabalhou
tem um pouquinho de experiência com essa relação, sabe muito bem que estoque, ele pode ser o teu aliado, né, ou para quem já foi empresário também, pode ser o teu aliado, ou pode ser ali o seu calcanhar de Aquiles, né? Porque estoque, ele é ativo da minha empresa, certo? Ele é ativo. Estoque, ele é ativo. Ativo é o quê? Bens e direitos que a minha empresa possui, certo? Se eu tenho estoque, muito estoque na minha empresa, eu tenho um ativo maior, um ativo mais abrangente, mais classificado ali como algo que eu tenho da minha empresa em que eu posso fazer dinheiro com ela. Por isso que é considerado um ativo. Se o momento que eu fizer a venda desse estoque, o recurso financeiro entra, a receita entra e eu posso gerar aí liquidez com ele, ok? Porém, o estoque ele tem que ser bem executado, precisa ser avaliado e precisa ser muito bem gerido. Por quê? Estoque demais sem saída é prejuízo para minha empresa, certo? Por quê? Porque se eu tenho um valor de ativo muito grande, não tenho a transformação desse ativo em recurso, em dinheiro, em valores correntes, é como se eu tivesse uma Ferrari e não soubesse dirigir. Então, eu preciso ter ali o giro desse estoque, tanto que existe um indicador dentro da análise financeira que se chama giro de estoque, que é quantas vezes aquele estoque girou dentro de um determinado período. Então, dentro de um mês, quantas vezes um determinado produto que está no meu estoque, ele saiu, ele teve saída, ele teve giro. E isso é muito interessante. Quem já trabalhou na parte comercial, na parte de vendas de uma empresa, pode ter conhecimento disso, um conhecimento muito grande sobre esse aspecto, porque é super interessante. Eu, particularmente, já trabalhei numa empresa que ela tem no seu portfólio de produtos cerca de 45 a 55 mil itens, né? Dentro do seu portfólio ali. Então, quando você vai realizar uma compra, eu na época trabalhava no departamento de compras, quando você vai realizar uma compra, por exemplo, e o vendedor te oferece um produto da marca A ou B, você precisa fazer uma análise. E qual que é o indicador de análise que nós precisamos identificar? O giro de estoque. Então, eu vou ali no sistema, pego, por exemplo, ali análise de giro de estoque de um produto, por exemplo, vamos usar aqui um condicionador da marca X. Quantas vezes dentro desse mês esse condicionador foi vendido, quantas vezes ele saiu, né? Quantas vezes ele foi vendido pela minha empresa, ou dentro dessa quinzena, ou dentro aí de 6 meses. Qual que é o giro que esse estoque está tendo? Qual que é o giro que esse produto tem dentro da minha empresa? Ele está sendo bem recebido pelos meus clientes, ele está tendo ali um giro interessante? Então é o primeiro indicador para poder saber se eu vou adquirir mais daquele produto, se eu não vou adquirir mais daquele produto. Então é super importante a avaliação do estoque. Então, se eu compro o estoque, então vamos entender, no processo de compra, eu comprei ali 45 caixas desse condicionador, só que esse produto não vende. Então, eu paguei ali 4 mil reais, né, comprei esse condicionador e ele está ali parado dentro da minha loja, dentro do meu estoque. Ele não sai, ninguém compra aquele produto. E eu fiz o quê? Peguei os 4 mil reais que eu tinha de liquidez, que eu tinha ali no meu caixa, no meu banco, e acabei imobilizando sem querer, né, ou querendo muitas vezes, acabei imobilizando esse valor, esse recurso. Então ele continua no meu ativo, só que sem serventia. Ele não vende, ele não sai, você não consegue fazer nada com ele, então vai ficar ali. Então é importante a avaliação do estoque para fins gerenciais e para fins financeiros também. Dentro da empresa tem papel fundamental a análise de estoque, a análise desse indicador que é muito relevante, principalmente para a tomada de decisão e para a verificação de indicadores financeiros, ok? Então, nós temos duas vertentes quando nós vamos trabalhar o estoque, tá? A primeira delas é com relação a empresas industriais, ok? No momento, pessoal, a parte de fabricação industrial, ela não é o foco dessa disciplina, porque quando nós vamos
tratar de parte industrial, nós trabalhamos lá na disciplina de contabilidade industrial, que ela vai entrar mais a fundo, mais especificamente nesses conceitos, né, de como realizar estoque de equipamentos, estoque de materiais de consumo, materiais de insumo, estoque de matéria-prima, o estoque de produtos em elaboração, produtos acabados. Então, assim, existem vários processos, tá? Quando nós somos uma empresa, por exemplo, comercial, que nós compramos, por exemplo, o celular e vendemos o celular, é um pouquinho diferente esse processo, tá bom? Que é o que nós vamos ver na disciplina, o que nós vamos aprender hoje, como fazer esse controle, né, e chegar ao custo da minha venda. Então, qual que é a principal diferença? Quando nós temos, por exemplo, uma fábrica, um processo industrial, o estoque ele passa por diversos processos. Então, vou utilizar apenas um dos exemplos, a matéria-prima. Deixa eu trocar a caneta aqui. Nós temos a matéria-prima. Então, eu tenho que fazer um estoque para a matéria-prima. No momento que essa matéria-prima ela vai para a linha de produção, eu tenho que fazer um estoque de produtos em desenvolvimento ou em produção. No momento que eu acabo de produzir esse determinado produto, utilizo, eu tenho que transferir o saldo desse estoque para estoque de produtos acabados. Opa, PA, produtos acabados. Então, eu tenho que fazer o controle desses 3 tipos de estoque aqui, que é um pouquinho tanto complexo, tá? Bem complicadinho para se realizar, beleza? Mas não é nada impossível, não é nem um bicho de 7 cabeças. Ele só é um pouquinho mais complexo do que o processo que nós vamos aprender, beleza? Quando e é isso que está tratando o nosso texto aqui. Se o material estiver diretamente, né, envolvido, adquirido para fins de fabricação de ordem de produção ou encomenda, então eu comprei um determinado produto para produzir um outro, ou em forma de encomenda que meu cliente fez comigo, eu preciso de insumos e matéria-prima para produzir, não tem dúvidas com relação a isso, que no conhecimento de atribuir a esse produto a saída. Então, o preço desse produto, o custo desse produto, no final, ele deve ser levado em consideração tudo que foi pago para incluir nesse valor final desse produto, certo? Então, tem que levar em consideração o frete, tem que levar em consideração a estocagem, eu tenho que levar em consideração os custos com tributos, eu tenho que levar em consideração toda a parte de logística também, tem que levar em consideração se esse produto ele tem algumas especificidades, se ele precisa ser congelado, se ele precisa ser colocado em um determinado tipo de temperatura. Então, todos os custos envolvidos nele devem ser classificados, devem ser atribuídos ao produto final, no final do processo produtivo, ok? Entretanto, se acontecer, como é a maioria dos casos nas empresas, diversos materiais serem comprados por preços diferentes, então diversos produtos, diversos preços, perdão. Então eu comprei uma caixa de mouse para vender. Então eu comprei essa semana, ele estava R$1.000, na semana seguinte ele está custando R$1.500. Então essa variação com vários preços. Considerando ainda que esses materiais sejam fungíveis, intercambiáveis, ou seja, eu compro para vender, né, eu consigo fazer ali uma troca, inexistindo uma maneira prática de identificar o valor da aquisição de cada unidade. Então, eu tenho ali uma dificuldade de identificar o quanto custa cada unidade, o quanto vai me trazer essa informação. Por quê? Porque eu comprei de diversos lotes, em diversas datas, eu gero um estoque ali com valores diferentes de um determinado produto. Então, se eu compro ali por exemplo, para casa mesmo, você compra ali em um supermercado uma caixa de leite, ele está custando tanto. Se você compra em outro supermercado aquela mesma caixa de leite, daquela mesma marca, aquela mesma quantidade, ele custa um pouquinho maior. Então, qual que é o custo efetivo de todas essas caixas, de todas essas embalagens de leite de 1 litro ali? Qual que é o custo oficial daquilo? Então, fica um pouquinho mais complexo de se identificar. Então, para isso que nós temos alguns métodos para poder fazer esse tipo de verificação. O valor a ser tomado por base para avaliar a saída desses materiais. Então, como é que eu vou ter ali
uma análise, né, qual que é o valor efetivo do custo daquela venda, do custo daquele produto. Então, isso tudo deverá ser calculado de acordo com os seguintes métodos. Então, nós temos alguns métodos que vão evidenciar essa qualificação, essa quantificação dessa situação. Então, o primeiro deles é o PEPS, tá? Os alunos da contabilidade conhecem muito bem esse conceito, então a gente estuda bastante, bate muito em cima disso aqui, porque é princípio para trabalhar o encerramento de exercício, fechamento de balanço, então é necessário. O PEPS, vocês sempre vão lembrar do refrigerante, PEPS. Então, o PEPS significa o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, ele é uma sigla do inglês, que é o FIFO, né? O FIFO. E é first in, first out. É o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então já dá para entender mais ou menos. O primeiro produto que entrou no meu estoque, ele é o primeiro a dar saída do meu estoque também, tá? Nós temos um segundo método que é chamado WEPS. O último que entra é o primeiro que sai, também conhecido como LIFE ou LIFE. Last in, first out. Então, o último que entra no meu estoque é o primeiro que sai no momento da venda. Esse tem uma característica específica que ele é proibido pela legislação brasileira. Nós não podemos utilizar esse método como fins oficiais, tá? Então, no momento de se fazer ali um fechamento de balanço patrimonial ou a entrega de uma declaração acessória para o governo, nós não podemos utilizar o método do WEPS como método para entrega de informações ao fisco, ao governo, tá? Ele pode ser utilizado eventualmente apenas para fins gerenciais. Então depende de como a empresa aí ela vai se enquadrar, ela vai classificar a sua forma de gerenciar o estoque. E nós temos um terceiro que é chamado de média móvel ponderada ou média ponderada móvel ou apenas média ponderada, tá? Que esse tanto quanto o PEPS são reconhecidos por lei, são autorizados por lei. Entretanto, a média ponderada móvel é a utilizada e é autorizada, é a indicada, inclusive, pela Receita Federal a ser utilizadas nas empresas, tá bom? Então, o Conselho Federal de Contabilidade, a Receita Federal, os órgãos regulamentadores indicam a média ponderada móvel, a média móvel ponderada, como finalidade ou como metodologia para a gestão e análise de custos de estoques, beleza? Então vamos entender um pouquinho de cada um deles, quais são as suas características e de que forma nós vamos realizar ali essa confecção desse controle de estoque. Pessoal, até o momento, tem alguma dúvida? Alguém gostaria que eu retornasse algum assunto? Ou alguém quer contribuir, complementar com algum conhecimento que tenha a respeito desse conteúdo? Fiquem à vontade. Lembrando que a participação é super importante na nossa aula, né, pessoal? Corresponde a 20% da pontuação. Então, vamos ouvir a voz de vocês, vamos se mostrar também, então abram as câmeras e vamos trocar uma informação aí. Alguém já ouviu falar sobre esses métodos de PEPS, WEPS e média ponderada? Ou é a primeira vez que estão tendo contato com esse conteúdo? Primeira vez, professor. Beleza. Acredito que todos também sejam a primeira vez, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém ficou sem entender algum conceito? Pode falar aí que nós voltamos sem problema nenhum. A gente retorna o conteúdo e explica quantas vezes for necessário, tá, pessoal? Se ninguém quiser apontar nada, então vamos dar como entendido o conteúdo. Vamos lá, então. Primeira característica do PEPS, né? O que é o PEPS, na verdade, né? O primeiro que entra na minha empresa, no meu estoque, é o primeiro que sai. A mercadoria mais antiga é a referência para efeito de cálculo de custo. Então, a que entrou primeiro lá atrás, a mais antiga, ela é a base para cálculo do custo dessa operação, com o meu estoque. Uma coisa importante é que ela é aceita pelo fisco, ela é aceita pela legislação brasileira, né, legislação fiscal e contábil, então eu posso utilizar dentro da minha empresa se eu quiser utilizar essa metodologia. A sequência lógica é feita de forma sistemática ou sistêmica, então o próprio sistema ele consegue fazer essa classificação, ele consegue fazer essa gestão para a gente e evita
práticas de possíveis perca de mercadoria, certo? Tratando de sistema de informação, ele é muito interessante, sistema de gestão, principalmente de estoque. No momento que eu vou configurar esse sistema em uma empresa, ele já me pede qual que é a metodologia que eu devo utilizar, se é PEPS, se é WEPS ou se é a média ponderada. Então, eu já consigo configurar o meu sistema para que ele me traga ali a metodologia, que a metodologia me traga a informação que eu necessito, ok? Geralmente, o PEPS, ele é, lógico, primeiro porque ele é aceito pela legislação, então ele é bem mais utilizado, né? Ele tem mais a usabilidade dentro das empresas, né? Mas geralmente empresas que trabalham com produtos um pouco mais perecíveis, produtos, né, que dependem ali de um cuidado um pouco maior, ou que tem um prazo de validade um pouco mais curto, então geralmente é utilizado. Então a primeira mercadoria que entrou no meu estoque é a primeira a ser exposta na área de vendas, é a primeira que precisa ser vendida, a primeira que precisa sair do meu estoque, ok? Vamos a um exemplo, pessoal. Então digamos que a empresa ela compre 90 caixas de um determinado produto, produto A, por exemplo, e essas 90 caixas elas foram divididas em 3 lotes, ou 3 compras em dias diferentes, em períodos diferentes. O primeiro lote com 20 caixas, que custou R$10 cada caixa. Um segundo lote com 30 caixas, que custou R$8 cada caixa, então eu paguei um pouco menos, né, no segundo lote. Um terceiro lote com 40 caixas, com um custo de R$12 cada uma delas, ok? E após um determinado período, eu realizei uma venda de 40 caixas desse mesmo produto. Então eu vou abrir para vocês aqui, fiz uma planilha de controle de estoque, que vai avaliar o nosso estoque, primeiro pelo método WEPS, tá? Então eu vou apagar aqui as informações que eu já havia preenchido. Essa daqui ela não está automatizada. Enfim. Mas eu tenho que... Vocês conseguem visualizar bem a planilha, pessoal? Querem que eu dê um zoom? Eu não sei como é que tá aí para vocês. Tá bom dessa forma? Dá para visualizar tranquilamente? Sim. Beleza, pessoal. Ficou bom. Ótimo, ótimo. Que bom. Qualquer coisa vocês avisem aí. Pessoal, essa aqui é uma ficha de controle de estoque, certo? É um controle manual, é claro, né? É uma ficha de controle manual. Hoje nós já utilizamos aí sistemas de informação gerencial que traz esse relatório já de forma muito mais fácil, né? Muito mais simples, mas nós precisamos aprender na raça primeiro para poder identificar como funciona no sistema, né? Então, e até para pequenos negócios também que dependem aí de utilização de sistema, pode usar uma planilhazinha como essa aqui para essa análise. Então, qual que é o nosso exemplo? Uma determinada empresa, ela realizou uma compra de 90 caixas de um determinado produto, só que foi feita em 3 lotes diferentes, em datas diferentes, em períodos diferentes, e nós tivemos valores diferentes. Então, o que nós precisamos colocar aqui? Né? Fazer primeiro o acompanhamento do nosso estoque, entender quanto está o nosso estoque, e no final sabermos qual que é o custo efetivo, né, da venda desses produtos aqui, que é o CMV, e identificar também qual que é o custo do meu estoque, o saldo do meu estoque. Então, nós temos as operações de 3 compras, certo? Com valores diferentes, e temos uma operação de venda. Então, pelo método de PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, vai ficar dessa forma. Então, nós vamos registrar aqui a compra. Então, primeira coisa, o histórico, certo? Então, a nossa primeira compra aqui, ela foi quantas? 20 caixas a R$10. Então, a quantidade, ó, observando que nós temos aqui um campo para entrada, certo? Nós temos um campo de saída, que são as vendas, e nós temos um campo de saldo, ok? Então, vamos lá. O histórico da primeira operação foi uma compra do primeiro lote de 20 caixas a R$10, certo? Então, eu tenho um total aqui de estoque de compra, melhor dizendo, de entrada de R$200. Eu posso automatizar isso aqui,
né, para poder trazer a informação do meu saldo. Então, a coluna saldo, ela sempre vai ser atualizada a cada lançamento, tá bom? Então, eu tenho aqui 20 unidades a R$10 cada unidade, um total de R$200. Segunda operação também foi uma compra, na qual eu tive a compra de 30 caixas, no valor de R$8, um total de R$240, atualizo o meu saldo de estoque, do meu estoque também. E tive uma terceira compra de um terceiro lote no valor 40 caixas a R$12, no total de R$480. Então, qual que é o saldo final das minhas compras aqui? Vou até pintar essa coluna aqui. Então, eu tenho 90 caixas do meu produto A e o valor total do meu estoque é R$920. Então, eu já tenho aqui um custo de R$920 para a formação desse meu estoque de 90 caixas. Aí, na sequência, pessoal, nós temos uma venda, certo? A nossa empresa realizou uma venda de 40 caixas. Essa venda foi de R$20, né, cada caixa. E esse valor aqui pode ser à vista ou pode ser a prazo, e isso não vai influenciar em nada no nosso controle de estoque, ok? Apenas critério de informação. Nós estamos utilizando aqui da metodologia do PEPS, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, por essa sistemática, qual que é o primeiro estoque que deve sair? Qual que é a primeira mercadoria, as primeiras caixas que devem sair? De qual lote? Olá? As 20 primeiras caixas compradas, e como são 40, mais 20 do segundo lote. Isso mesmo, Gabriel. Show de bola. Então, eu vou fazer o lançamento aqui da minha venda. Minha primeira venda. Professor, Oi. o senhor tá mostrando algum slide? Para mim não tá aparecendo. Eu estou mostrando uma planilha do Excel. Vocês estão conseguindo visualizar? Não, nada, não aparece nadinha. Para mim aparece. Para o restante aparece? Agora apareceu. Apareceu? Ah, ok. Beleza. Obrigada. Beleza. Imagina que é isso. Então, aqui nós registramos na coluna de saídas, tá, pessoal? Aqui nas entradas, apenas as compras, e aqui nas saídas, as nossas vendas. Então, eu registro. Se é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, eu tenho que registrar essas 40 caixas do primeiro lote. Entretanto, o meu primeiro lote, ele só tem 20 unidades, 20 caixas. Então, eu vou utilizar as 20 caixas do meu primeiro lote. Qual que é o custo unitário do meu primeiro lote? R$10. Então, vão ser 20 caixas a R$10. Mas, professor, eu vendi 40. As outras 20 caixas vão sair de onde? Do meu segundo lote. Então, mais 20 caixas. Vamos colocar aqui nosso histórico. Minha segunda venda. Foram 20 caixas do meu segundo lote. Porém, o meu segundo lote, eu tive um custo unitário de R$8. Então, R$160. Nós precisamos atualizar a nossa coluna de saldo. Então, após a primeira venda, certo? Após a nossa venda, a venda do primeiro lote, eu vou ter um saldo de quê? De 30 unidades do segundo lote, que é o que sobrou, e vou ter 40 unidades. Vai ter 10 do segundo lote só, né, professor? Eu posso fazer isso aqui, ó. Pera aí. Ó, por quê? Do primeiro lote, já foram as 20 unidades, correto?
Ó, 20 unidades do primeiro lote, então eu já não tenho mais o primeiro lote. Vou atualizar o meu saldo nessa operação aqui, ó, nessa linha. Então, o que sobrou? O segundo lote e o terceiro, correto? O segundo com 30 a R$ 8,00 e o terceiro com 40 a R$ 12,00, ok? Aí eu realizei a minha venda, né, a saída do meu estoque das 20 unidades do segundo lote, correto? Eu posso fazer isso direto, como estava aqui, ou eu também posso fazer a atualização do estoque depois da venda. Então, o que sobrou? Sobrou 10 unidades do meu segundo lote. Deixa eu tirar do negrito aqui, que eu fiz de forma diferente para ficar passo a passo. Sobrou 10 unidades do meu primeiro lote, que é de R$ 8,00, certo? Sobrou 40 unidades do quê? Do meu terceiro lote a R$ 12,00. Qual que é o total que me sobrou de estoque? 40 mais 10, 50 unidades a 80 mais 480. Então, eu tenho um saldo atualizado aqui de 50 unidades e o total do meu estoque é R$ 560, que eu posso transportar essa informação aqui para minha coluna, para minha linha de totais. Então, vamos entender. Vamos voltar aqui. Vou até aproximar mais um pouquinho. Ok. Então, vamos lá. Eu tive a primeira entrada do primeiro lote a 20 unidades a R$ 10,00, R$ 200, transferi para minha coluna saldo. Tive um segundo lote de 30 unidades a R$ 8,00, transferi para minha coluna saldo. Tive um terceiro lote de 40 unidades a R$ 12,00, transferi para minha coluna saldo, tive um total aí de 90 unidades, certo? 90 caixas, melhor dizendo, e um total do estoque de R$ 920. Então, o total do meu estoque após as compras foi de R$ 920. Nós tivemos um evento subsequente que foi a venda de 40, aqui, a venda de 40 caixas a R$ 20. O valor de venda aqui não me interessa, porque eu estou à procura do custo da minha venda. Nós estamos utilizando a metodologia PEPs, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, se eu vendi 40 unidades, então eu vou buscar dentro do meu estoque qual foi o primeiro lote. Então, o primeiro lote foi um lote de 20 caixas. E eu não tenho 40 para poder passar do primeiro lote, para poder vender do meu primeiro lote. Só tenho 20. Então, eu tenho que lançar uma venda de 20 aqui, né, lançar dentro da minha saída 20 caixas, ao custo de R$10, porque o meu primeiro lote custou R$10, deu 200. E, como eu vendi 40, eu vou utilizar do segundo lote mais 20 caixas, certo? Então, segundo lote, mais 20 caixas, o custo do meu segundo lote foi R$8, então deu R$160, beleza? Então, o primeiro lote já não sobrou nada de saldo, então eu não preciso nem transferir ele para cá, ó. Do segundo lote, sobrou 30, que eu usei 20 e me restou 10. Estão acompanhando aqui? É muito complicado explicar isso só pelo Excel. Me sobrou 10 unidades. E também me sobrou 40 unidades do terceiro lote que eu nem mexi, porque eu só vendi 40 do primeiro e do segundo. Dos terceiro lote não me sobrou saldo, que são esses aqui. 10 do segundo lote e sobrou 40 do terceiro lote, certo? Eu posso até fazer de forma mais simples, que é como estava antes. Fiz de forma mais detalhada para vocês entenderem. Então, a minha venda foi de 20 unidades do primeiro lote a R$10, R$200. Me sobrou o segundo lote com 30. Desse segundo lote eu vendi 20 unidades, sobrou 10. Então, quanto que sobrou de saldo aqui? 10 unidades a R$8. Deixa eu colocar a fórmula aqui, que eu apaguei tudo. 10 vezes 8.
Me sobrou R$ 80 do segundo lote. Me sobrou um valor de estoque de R$ 80 do segundo lote. E me sobrou o terceiro lote que eu não realizei venda nenhuma dele. Então, eu transfiro o saldo para cá de novo. Certo? Só devolver ele aqui. Então, eu tenho 10 caixas do segundo lote e 40 caixas do terceiro lote inalteradas, né? Não houve ali a venda do terceiro lote. Então, eu vou ter aqui 50 caixas de estoque após as minhas vendas, finalizei o meu mês, já acabei o meu mês ali, não tenho mais venda, vou fechar quanto que eu tive de venda do mês de abril, por exemplo. Eu tive um total de vendas em abril de 40 caixas, tá aqui, ó, 40 caixas, e um total de, né, vendas de R$ 360, total de vendas do estoque, né, saída de estoque. Então, vamos analisar agora. Então, foi entendida essa parte aqui do primeiro que entra, primeiro que sai, pessoal? Então, o primeiro lote que entrou foi o primeiro que saiu. O segundo lote que entrou foi o outro que saiu na sequência. Se aqui eu tivesse 40 caixas, eu não usaria nem um pouquinho do estoque da segunda lote, somente do primeiro, tá? Então, vamos analisar agora. Nós vimos que a análise do estoque lá é de um determinado período, CMV também, então vamos entender. Nós temos, dentro da nossa ficha do controle de estoque, do mês de abril de 2020, certo? O seguinte cenário. Tive um total, deixa eu só diminuir um pouquinho para caber, tive um total de entradas no valor de R$ 920. Então, o meu estoque era 90 caixas, num total de R$ 920. Realizei em abril uma venda de 40 dessas caixas, desse produto, no valor de R$ 360. Por que o valor unitário altera, pessoal? Porque o valor também das minhas compras são diferentes. É o mesmo produto, só que comprados em datas diferentes, com valores diferentes. Por isso que nós usamos o PEPS, para ele poder conseguir fazer a mensuração desse custo, a mensuração desse valor de maneira correta, sem levar em consideração aí valores incorretos, valores discrepantes com relação às minhas saídas. Então, no mês de abril, eu tive um total de saídas de 40 caixas e baixou do meu estoque, né, dos 920 que eu tinha, R$ 360. E como que ficou o meu saldo? Então, observem só. Eu tive aqui um total de entradas de R$ 920, que foram 90 caixas. Tive um total de saídas de 40 caixas e R$ 360. Me sobrou, no final do mês de abril, 50 caixas e R$ 560. Então, essa aqui é a análise, é o lançamento realizado pelo método do PEPS, certo? Pelo primeiro que entra, o primeiro que sai. Professor, então como que eu vou... já fiz a realização aqui, já fiz o lançamento da minha ficha de controle de estoque, já tenho essa informação pronta. E como que eu vou apurar o meu custo dessa mercadoria vendida? Qual que foi o custo efetivo, né, da minha mercadoria vendida? Então, eu vou utilizar a fórmula. Nesse caso aqui, é muito mais simples de se realizar. Por quê? Porque eu já consigo identificar aqui, ó, que a minha mercadoria vendida nas minhas saídas foi R$ 360, né? O custo efetivo, né? Então, saiu do meu estoque o custo de R$ 360. Como é que eu faço isso pela fórmula? Então, o custo da mercadoria vendida, que é o nosso CMV, é igual estoque inicial menos as minhas compras, perdão, é mais as minhas compras, menos o meu estoque final, que dá R$ 360. Então, olha só. Vamos usar a formulazinha aqui, ó. Qual que é o meu estoque inicial, pessoal? Eu não tenho estoque inicial aqui. Por quê? A primeira compra foi realizada, né? Os primeiros compras de lotes foram realizadas dentro do mês de abril. Então, significa que essa empresa ela não existia antes, né? Um exemplo, pode ser que ela abriu as portas em abril, ela começou a operar nesse período, ela não tem estoque inicial. E pode ser também que ela vendeu todo o estoque no mês de março. Então, não veio estoque inicial para o mês de abril. Se houvesse estoque inicial, o que isso significa? É o estoque do mês anterior que sobrou e eu iria incluir ele na minha fórmula de cálculo do custo. Como ela não tem estoque inicial, o estoque inicial é zero.
mais as minhas compras, que é 920, menos o estoque final, que é 560, que me dá 360. Então, significa que no mês de abril, eu tive um custo com a mercadoria, que eu vendi, de R$360. Esse é o meu custo. Essa é a análise que eu devo realizar, a análise que eu devo fazer quando eu vou trabalhar os custos, quando eu vou colocar na planilha, lá quando eu vou colocar no meu relatório, os custos do mês. Então, eu tive custo com a folha de pagamento de tanto, tive custo com os meus compras de insumo de tanto, custo com a energia de tanto, e o custo com a minha mercadoria vendida, que é o custo do meu estoque, o custo da minha operação, de R$360. Ok? Pessoal, entendeu? Ficou ok isso aí? Daqui a pouco vocês vão fazer na prática e fica mais tranquilo, beleza? Então, aqui no nosso slide, nesse exemplo, né, nós tivemos aqui um custo de... Deixa eu botar aqui. Nós tivemos um custo total, né, um custo da mercadoria vendida de 360, certo? Nós ficamos com um estoque de 50 caixas, certo? E o total do nosso estoque no final do mês de abril foi de R$560. Então, eu fiz ali a minha análise do meu estoque, né, a gestão do meu estoque, através do método de primeiro que entra, primeiro que sai. E lembrando que esse método ele é aceito pela legislação e ele pode ser utilizado como método efetivo para apuração de custo de estoque dentro da minha empresa. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não? Então, na sequência, né, aqui tem a ficha de controle de estoque já finalizada, né, que é a que nós acabamos de fazer. Nós encerramos ali com o estoque final de 50 caixas a R$560 no valor de estoque. Para quem era da Contábeis, aí, só para entender, esse valor aqui é o que fica lá no balanço patrimonial no estoques, certo? Ah, professor, a gente lança na contabilidade o valor de estoque quando a gente compra mercadoria, mas aquele valor nunca baixa lá no balanço. Por que ele nunca baixa? Para ele baixar, nós precisamos fazer a apuração do CMV, que é apurar o custo. Aí eu lanço o CMV diminuindo o meu estoque, aí ele vai reduzindo o valor conforme passar das minhas vendas, ok? O segundo método, o EPS, certo? Que é o último que entra, é o primeiro que sai, que significa que a mercadoria mais recente ela é referência para análise do cálculo de custo, para efeito de cálculo de custo. Ela não é aceita pelo fisco, tá? Então, não é utilizada para finalidades fiscais, tributárias, mas é utilizada para fins de gerenciamento, certo? É aconselhável quando não há controles sistemáticos. Perdão. Então, quando eu não tenho controle sistêmico, não tenho um sistema que faz isso, ela é mais recomendável fazer na planilhazinha, fazer no caderninho mesmo, ao EPS, né? E é apenas para fins gerenciais. Então, posso até utilizar o EPS dentro da minha empresa, com a finalidade gerencial, né, para determinados tipos de situação. Entretanto, quando eu vou transferir isso para a minha contabilidade, mandar isso para o balanço, ou mandar isso para a Receita Federal, ela não pode ser utilizada. Aí eu tenho que usar ou a média ponderada ou o PEPS. Tranquilo? Então, vamos ao mesmo exemplo, pessoal, só que agora utilizando o PEPS. O EPS, perdão. Então, vamos lá. Nós tivemos aqui as mesmas compras, certo? 3 lotes diferentes e a mesma venda de 40 caixas. Então, nós registramos aqui da mesma maneira, ó, tá tudo igualzinho. Primeiro lote registrado, o saldo atualizado na coluna de saldo. Deixa eu aumentar um pouquinho. O segundo lote registrado na entrada como compra e registrado na coluna saldo. E o terceiro lote registrado na coluna de entrada e também registrado na coluna saldo com, né, o saldo efetivo, né, desse período. Então,
tive ali a compra de 90 caixas e um total do meu estoque de R$920. Só que agora nós fizemos a venda de 40 unidades. A venda de 40 unidades, utilizada, né, utilizando o método do WEPS, que é o último que entra, é o primeiro que sai. Então, nós vamos utilizar o quê? A saída do último lote. Então, o último lote foi de 40 unidades a R$12. Então, eu vou registrar minha venda aqui de 40 unidades, porque eu vendi foi 40, a R$12, que é o custo da do meu terceiro lote, que dá 480. O que eu faço aqui na coluna saldo? Eu só transfiro os dados. Ó. Transferi aqui o primeiro lote, ó, que foi 20 unidades a R$10, certo? Vou pintar aqui, mudar a cor. E transferi para cá também o segundo lote de 30 caixas a R$8. Me sobrou 50 caixas e um total de estoque de R$440. Por que ficou R$440 mais barato, ou ficou com estoque menor, professor? Um valor de estoque menor do que no método do PEPS. Por que isso, pessoal? Porque o terceiro lote, que foi o último que entrou e é o primeiro que saiu, ele foi o mais caro dos lotes dentro das compras. Esse lote aqui foi de R$12. Então, ele teve a saída aqui de R$12 também, certo? Saiu 480. Então, professor, toda vez que eu for fazer esse método, eu tenho que levar em consideração o último lote, o último produto que entrou? Sim, vou usar sempre o último produto que entrou. Então, digamos que aqui tivesse mais uma venda de R$50, vamos só simular aqui, mais uma venda de 50 caixas, certo? O que eu ia fazer nesse caso? Eu ia ter que colocar 20 caixas do primeiro lote a R$10 e 30 caixas do segundo lote a R$8. Aí eu teria zerado o meu estoque, eu não teria mais estoque nenhum. Mas no exemplo aqui, nós estamos apenas vendendo 40 caixas, ok? Aí o que a empresa pode fazer de gerenciamento? Então, ela utilizou o último lote que saiu a R$12, certo? Mas a empresa, por que ela usa como fins gerenciais? Porque muitas vezes o último lote que ela comprou, vamos citar um exemplo aqui, um supermercado compra um lote de caixa de óleo, certo? E ela conseguiu uma negociação muito legal, e esse último lote que chegou foi um lote que teve desconto. Então, ao invés de ser R$12 a caixa, ela conseguiu esse lote por R$5. Então, eu vou vender primeiro esse lote aqui. Por quê? Porque ele, para mim, foi mais barato e eu vou vender para o meu cliente esse produto aí, eu vou ter um custo menor na minha venda. Então, esse método de WEPS, ele é utilizado para fins de gerenciamento mesmo, para eu poder conseguir, por exemplo, uma boa negociação com o meu fornecedor e conseguir um valor menor e esse produto chegar e eu passar primeiro esse produto para venda, porque ele custou menos para mim, então eu já mando ele para a parte de vendas. Por quê? Porque eu vou conseguir aumentar a minha receita e diminuir o meu custo. Então, eu vou diminuir o meu custo ali com a mercadoria vendida. Lembrando, ele é só para finalidade gerencial. Ele não pode ser utilizado de maneira efetiva como o PEPS e como a média ponderada tá? Então, é para essa finalidade gerencial. Por que eu disse isso? Porque às vezes você pode ficar se perguntando, professor, ele vendeu o último lote, ele comprou outro. Ele vai ter que vender esse último lote, porque ele usa o EPS. E o primeiro e o segundo lote que ele comprou nunca vai sair do estoque? Nunca ele vai vender? Não, não é bem isso. Ele pode realizar uma outra venda e utilizar aqueles produtos que já estão ali. Ele vai usar primeiro, no caso, ele usaria o segundo lote primeiro, depois o primeiro lote, porque é na ordem decrescente. Ou ele pode usar de finalidade gerencial, que é negociar um determinado produto, determinado valor, com um valor menor, e vender primeiro ele para que ele tenha ali uma minimização no custo dessa mercadoria vendida, ok? Então, como é que fica o CMV aqui, pessoal? 480 é o nosso custo da mercadoria vendida, porque eu tive aqui apenas, aqui já conseguimos identificar a venda de 40 caixas a R$12, ou seja,
R$ 480 baixou do meu estoque, que foi o custo da minha mercadoria. Então, o estoque inicial que eu tinha de 920 passa a ser 440, porque eu tive a baixa de R$ 480. Entendido? Sim. Ok. Então, nós temos aqui, né, a expressão daquela mesma ficha, a ficha do EPS, certo? Que eu tenho ali 440 de total do meu estoque, 50 caixas do total do meu estoque e um CMV de 480, ok? Então, qual que é a principal diferença entre o método PEPS e o EPS? Então, no PEPS, né, a entrada de mercadorias, digamos que primeiro lote, né, esse é o PEPS, primeiro lote, 2 caixas entrou. Segundo lote, 3 caixas. No terceiro lote, 4 caixas. Aqui é compra, tá? Venda, perdão. Fiz a venda de 4 caixas, certo? Quais são as caixas que vão sair primeiro? As 4 primeiras que entraram. Então, quando eu vou vender, quando eu vou sair com essa mercadoria, as primeiras caixas que entraram no primeiro e segundo lote são, tá aqui, ó, ligado pela expressãozinha gráfica aqui, são as primeiras que são vendidas, as primeiras que saem do meu estoque. E as outras demais caixas, elas permanecem em estoque e ficam ali aguardando uma próxima saída, uma próxima venda. Já no EPS, certo? No método do EPS, muda um pouquinho o cenário. Então, eu tive a entrada aqui do primeiro lote de 2 caixas, do segundo lote de 3 caixas e do terceiro lote de 4 caixas. Tive uma saída de mercadoria de 4 caixas, então eu vou utilizar o quê? As 4 últimas caixas que a minha empresa adquiriu, que a empresa adquiriu no estoque. Então, as 4 últimas são as primeiras que saem. Então, aqui, o último que entra é o primeiro que sai, ok? E fica em estoque, então, as primeiras caixas que entraram, os primeiros lotes. Ok? Então, essa expressãozinha aqui fica bem mais claro, bem mais fácil de compreender esse lançamento. E existe um terceiro, que é esse terceiro, ele é o mais utilizado, né? Ele é autorizado, ele é aceito pelo fisco, pela Receita Federal, pelos órgãos regulamentadores, e ele é o que de fato as empresas utilizam dentro das suas operações. Então, esse método consiste na atualização dos valores unitários de estoque da empresa, na medida, certo, em que se adquirem novos lotes de mercadoria para a produção. Então, tanto que se nós formos analisar, pessoal, de forma mais coesa, né, mais coerente, esse método ele é o mais correto, né? Por quê? Porque eu vou fazer uma média de todos os lotes que entraram, não optar pelo primeiro ou pelo último. Vou fazer uma média de todos e mandar ver, certo? Então, ele utiliza a avaliação pelo valor médio do estoque. Então, eu vou somar tudo, fazer a divisão, fazer a média e fazer essa venda, fazer essa saída. Ele faz o processo de atualização dos valores de estoque à medida com que há entradas. Então, toda vez que há entrada, eu faço uma atualização do valor do meu estoque. Independente se a mercadoria custou 5, 10, 15 ou 20, eu faço uma atualização de todo o meu estoque de acordo com essas entradas, tá? Na medida que há entradas de novas mercadorias, ou atualizá-las no final do período de apuração. Então, eu posso fazer essa atualização também no final. Outra característica, é aceita pelo fisco, então ela pode ser utilizada, possui ampla utilização nas organizações, então é a mais utilizada por todos, e o cálculo de mercadorias são proporcionais. Então eu posso fazer essa média utilizando proporções também. Vamos ver como funciona no nosso exemplo? É o mesmo exemplo, tá? Usamos a média ponderada. Na compra de 3 lotes, certo? 90 caixas. E na venda de 40 caixas dessas 90. Certo? Então, como fica? A mesma forma aqui no registro. Então, nós vamos fazer a entrada dos 3 lotes e atualizar
o nosso saldo. Então, eu tenho 90 caixas, um total de R$920. Só que percebam que agora eu tenho uma pequena mudança que eu não tinha lá no EPS e não tinha no PEPS, que é o quê? O valor unitário aqui realizado à média. Se vocês observarem aqui, ó, no PEPS eu utilizo o saldo dos lotes mesmo, o valor unitário dos lotes. No EPS também, só que na média ponderada eu tenho um lancezinho aqui. O que eu faço? Eu faço a média entre os valores de compra. Eu faço a média entre os valores de entrada do meu estoque. Como é que é isso? Eu tenho 90 caixas, vou até apagar aqui. Eu tenho 90 caixas com um total de 920. Então, qual que é a média? Como é que eu faço média? Qual que é a média de cada caixa? Eu vou pegar os 920, que é o total do meu estoque, e dividir por 90 caixas. Então, cada caixa sai em média R$10,22, certo? Então, essa é a média ponderada. Eu vou só mediar, eu vou equilibrar, certo? Eu vou equilibrar os valores de custo, né? O valor de compra dos meus produtos, do meu estoque. Então, a média de cada caixa é R$10,22. Então, aqui eu não preciso considerar o primeiro, segundo, terceiro lote. Aqui tanto faz, eu não preciso lançar o primeiro lote ou lançar o último. Eu vou lançar o total. Então, eu tenho 90 caixas no meu estoque e eu vou vender 40 das 90. Então, realizo a venda, histórico da venda, quantidade, 40 caixas. E aí, qual que vai ser o valor unitário? Os R$10,22, que é a média de todo o meu estoque, que dá um total de R$408,80. Então, eu vou ter o quê? Resumidamente, tive um total de entradas de 90 caixas a 920, realizei a venda de 40 caixas a R$10,22, que é a média do meu estoque, é 480, e me sobrou um saldo aí de 50 caixas a R$511,20. Então, qual que é o custo da minha mercadoria vendida? O custo, o CMV da minha operação desse mês, utilizando a média ponderada, é R$408,80, certo? Entenderam? Sim. Beleza. É bem simplesinho, bem facinho de fazer mesmo. Então, voltamos aqui para o nosso slide. Então, temos aqui os 3 lotes, a venda de 40 caixas, certo? E nós temos aqui a média de R$10,22, 408 é o valor do meu CMV, do meu custo da mercadoria vendida nesse período. E me sobrou 90 caixas em estoque a R$920. 511,20, certo? Então, eu tenho essa expressão aqui na minha ficha de controle pelo método de média ponderada, que eu vou realizar aqui os lançamentos das minhas entradas de lote, vou atualizar o meu estoque e eu vou calcular a média do meu estoque. Essa média, eu vou pegar o total do meu estoque, dividir pela quantidade de itens, né, de produtos, e eu chego na minha média ponderada do meu estoque. Realizo a venda e utilizo o valor de unitário, o valor que veio da minha média ponderada. Ok? Então, não tem segredo, é muito fácil essa aplicabilidade. Pessoal, quem está utilizando aí o aparelho celular para assistir a aula, esse slide ele vai ficar disponível lá no portal de vocês conseguem pegar esse material para ler depois, tá? Quem não está utilizando o computador, pode fazer a leitura desse QR Code aqui, que tem uma leitura complementar a respeito desse assunto. Gostaria que vocês realizassem essa leitura e que é sempre importante, né, que sempre cai nas minhas provas, esses artigos, esses sites que eu coloco ali com informação complementar para vocês. Tranquilo? Moçada, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se alguém precisar, é só falar agora ou fale depois, tá? Não tem problema não.
Pode perguntar aí. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Jean. Não, professor, eu na verdade ia perguntar se fosse, no caso, produto com validade, o tipo de Uhum. método que daria para usar seria o PEPS, né? O PEPS. Isso, exatamente. Né? Ou você pode fazer também, Jean, a intercalação entre um e outro, tá? Para a finalidade do fisco, né, para fins legais, tanto o PEPS quanto a média ponderada, eles são usuais, tá? Pode utilizar qualquer um dos dois. Mas, por exemplo, se eu trabalho com produtos alimentícios, principalmente a parte de laticínios ali, que são altamente perecíveis, né? Eu posso utilizar o PEPS como parte de gestão mesmo, né? Gestão do estoque. Então, gerenciar lá o primeiro lote que entrou é o primeiro a sair. E eu posso utilizar para fins de registro mesmo, né? Para fins de precificação e de custeio, a média ponderada. Então, eu posso intercalar entre um e outro. E qualquer um que for para o fisco, qualquer um que for para a Receita Federal, ele vai ser utilizado. O que não pode é utilizar o EPS para essa finalidade, certo? O EPS eu só uso para fins de gerenciamento mesmo. Ele não pode ser usado de outra maneira. Entendi. É que eu mesmo, eu trabalho com estoque, né? Só que eu não faço... Eu só sou responsável pelo estoque, mas eu não faço levantamento, nem Uhum, compras, nada. Já é com outro setor. certo. E a gente trabalha com alguns materiais que eles têm, no caso, lote de validade, né? Uhum. E Aí eles... geralmente você puxa esse mais para frente, né? Você coloca esse mais para ser vendido mais rápido para ele não perecer, né? Isso. Uhum. Esse aí é a metodologia do PEPS mesmo. O primeiro que entrou é o primeiro que sai, para não ter esse tipo de perca dentro da sua empresa. Tá certinho. Uhum. Show de bola. Obrigado pela contribuição. Pessoal, mais alguém? Então, tá tranquilo. Vamos para uma atividade. Essa atividade, pessoal, eu gostaria que vocês realizassem ela. Se vocês quiserem, pode fazer a planilhazinha, tá? A planilhazinha ela ajuda bastante, facilita muito na hora de realizar a atividade. E eu gostaria que vocês fizessem essa atividade e me enviassem. Então, eu vou só fazer uma pequena alteração no slide aqui, que eu já coloco o meu e-mail, porque tem alguns, por exemplo, nós temos um aluno que não é um aluno da nossa turma corriqueira, então ele provavelmente não vai conhecer, saber meu e-mail. E para quem perdeu também já ter ali registrado. Então vou anotar o e-mail aqui e já disponibilizo para vocês novamente. Ok? Beleza. Tá aqui, moçada. Essa atividade vocês vão enviar para mim no e-mail, ok? Até vocês têm a segunda-feira que é feriado, então até na terça-feira antes da aula, beleza? Nós vamos começar nossa aula na terça-feira às 19 horas. Então todas as atividades recebidas até às 19 horas vão ser consideradas, beleza? A posterior a isso, ela não vai ser mais considerada como válida, tranquilo? Então anotem aí, vocês vão enviar no marcio.rison@croton.com.br com o assunto. E vai ser nome do aluno, seguido de nome da disciplina. Beleza? Fica facinho para o professor identificar aí o e-mail de vocês depois. Então, vocês vão colocar assim, assunto, né? Lá no assunto do e-mail, vocês vão escrever o nome de vocês, então,
por exemplo, aí, vou pegar aqui o Gabriel. Gabriel Aguiar, aí na tracinho, análise de custos. Aí lá no corpo de e-mail, você fala, professor, é referente à atividade de PEPs, UEPs e média ponderada. E me envio a planilha ou o arquivo, enfim, que vocês forem fazer essa atividade. Vocês me enviam, aí já corresponde como a participação da nota, né? Um percentual da nota da parcial 1, ok? Então, o que vocês vão executar? Então, vamos lá. Uma determinada empresa registrou os seguintes acontecimentos em relação à sua movimentação de compras e vendas. Então, o que aconteceu dentro dessa empresa aqui? Ela teve uma compra de 50 caixas por R$200 cada uma. Uma compra de 90 caixas a 205 cada. Uma compra de 20 caixas a 220 cada. Uma venda de 60 caixas a 300 cada. E uma venda de 30 caixas a 305 cada. O que vocês precisam fazer? Realizar os lançamentos nas fichas de controle de estoque, utilizando os métodos PEPs, UEPs, a média ponderada e realizar a apuração do CMV, tá? Então, CMV, né, assim que vocês fizerem, como nenhuma tem ali o estoque inicial, vai ser facinho de apurar o CMV, beleza? Mas tem a formulazinha. E vocês vão entregar isso para mim, né, até a próxima terça-feira, até às 19 horas. Ok? Ficou entendido, pessoal? Beleza. Beleza? Olha só que interessante. Tranquilo, professor. Não é difícil, tá, gente? Primeiro, que esse slide vai estar lá disponível, então vocês vão conseguir ver. E se vocês acharem pertinente, eu posso publicar também essa planilha que eu utilizei aqui para poder fazer esses exemplos, para vocês utilizarem ela. Tranquilo? Aí fica mais fácil ainda para vocês executarem. Quem quiser fazer isso em outro ambiente, em outra planilha, em outro lugar, também não tem problema. Pode fazer sem problema algum. O importante é vocês me enviarem até o horário para a gente conseguir, para que eu possa conseguir fazer aí a apuração disso tudo e conseguir lançar a pontuação de vocês com referência a essa atividade. Ok? Professor, Oi. seria interessante em publicar a planilha. Tá, beleza. Eu vou fazer isso hoje ainda, tá bom? Assim que finalizar a nossa aula aqui, eu vou fazer o download da aula. Fazendo o download da aula, eu vou publicar já a aula e já o material também, tá? Eu só não vou publicar assim que finalizar, porque eu vou esperar o download, que daí eu já faço uma coisa só. Eu já entro lá, lanço essa aula, a gravação dessa aula, e já lanço os materiais também para a atividade, beleza? Isso, pessoal, lembrando, tá? Não fiquem perdidos. Vai estar na unidade 1, seção 3, tá? Unidade 1, seção 1.3. Que é a aula de hoje. Então, cada disciplina, cada aula, ela deve estar postada, cada material deve estar postado de acordo com a sua sessão e a sua unidade. Beleza? Vai, Milane, que você pediu para falar primeiro. Prof, me Oi. desculpa, mas eu não entendi muito bem como que é para realizar a atividade. Eu não entendi. Tá, eu vou colocar novamente aqui o slide na tela, tá? E essa é a atividade. Tá. Uma empresa realizou todas essas operações e vocês vão lançar na ficha de controle de estoque utilizando a metodologia PEPs, uma outra utilizando a UEPs e a outra utilizando a média ponderada, e cada uma delas você vai apurar o CMV. Bom? Vai fazer Cada isso. um desses PEPs e esses outros são uma planilha diferente? Uma metodologia diferente. Tá? Então, da mesma forma que nós fizemos tá. aqui. Então não é tudo em uma ficha, não. Numa planilha, não. Isso. Como cada método ele é diferente um do outro, né, tem que ter uma ficha para cada um, tá bom? Vocês vão utilizar os mesmos dados, entretanto, vão fazer uma ficha para cada método. Ok? Ah, sim, entendi. Ok. Beleza. O Wellington, pode falar. Acho que você queria falar aí. Professor, só para avisar que meu portal ainda não
Meu Ava não tá entrando ainda. Tá, ok. Então, O tira meu uma também foto. não, professor. Então, já tirem uma foto do exercício aí, Eu tirei porque já. já tirou, beleza, então. Aí, qualquer coisa, pede para alguém da turma enviar para vocês aí a planilha, beleza? Quem que era o outro que levantou para perguntar? Foi o Jean? Então, professor, eu ia só falar a respeito do portal mesmo, que o Ava não estava funcionando, mas de boa. Tá, mas é o seguinte, pessoal, só observem, eu mandei para os líderes um videozinho do acesso alternativo ao AVA. Até ontem, eu não sei hoje porque não testei. Se vocês clicassem lá em estudar no AVA, ele estava dando um erro, beleza? Aí, o acesso alternativo que nós conseguimos foi, vocês clicam em meu curso, aí vai abrir a tela lá, vocês vão clicar em meus pontos, e lá vai ter lá, estudar no AVA, em cada disciplina. Você clica ali e você consegue acessar o AVA. Tá? Eles estão arrumando o botão de estudar no AVA que não estava funcionando. Tá bom? Então tentem fazer isso daí. Eu mandei para os líderes ontem essa informação, mandei na lista de transmissão também. Tá? Então, tentem fazer isso caso não funcione para acessar o AVA. Beleza? E também vocês podem compartilhar. Na verdade, pessoal, deixa eu ver se eu já consigo mandar aqui no chat. Espera aí. A gente já resolve isso agora. Lembrando, gente, que é importante vocês ficarem atentos ao... Deixa eu só fechar a planilha, senão não vai dar certo. Vocês ficarem atentos à questão do portal, tá? Que semana que vem a gente precisa que vocês estejam todos regulares, tá bom? Pronto, vou pegar o documento aqui. Gente, estou mandando aqui no chat. Se vocês observarem aqui no Teams, tem um lugarzinho que tem um chat. Se você está no celular, vai aparecer em cima assim, uma notificaçãozinha. Estava digitando. É lá onde a gente digita. Acabei de compartilhar com vocês aí a planilha, tá? Sei. E vou mandar o slide também agora. Só preciso fechar o slide aqui antes de mandar para vocês. Eu vi você digitando, por que você pegou isso aí? Só um momento. Beleza, pessoal, enviei a planilha e agora acabo de enviar o slide também do exercício. Vou deixar aqui, tá lá no slide já o nome, o meu e-mail, quer dizer, e vocês já podem enviar lá no meu e-mail assim que vocês finalizarem até na terça-feira às 19. Beleza? Então ficamos acertados? Professor, eu tenho mais uma dúvida, mas é referente ao portal. Tá, beleza. Então deixa eu só finalizar aqui a gravação e a reunião e a nossa aula, que daí você pode me perguntar, beleza? Que daí eu já paro a gravação. Tranquilo? Beleza. Alguém tem alguma outra dúvida, pessoal, com relação à disciplina, à aula? Professor, para baixar aqui tá dando erro. Tá, cara, daí é complicado, porque eu já mandei ela e deu certo. Verifica se é a sua internet ou se está com algum outro tipo de problema. O meu Mas também deu erro aqui, professor. Mas de toda forma eu vou deixar lá no portal para vocês. E deixa eu ver quem é que é a líder de turma. Não tem nenhum líder de turma aqui, né? Então eu vou incumbir a Milane de mandar uma mensagem para mim aqui no WhatsApp que eu mando para você. Daí você distribui. Pode ser? Milane? Prof, eu não Oi. consigo acessar o meu portal. Não, eu digo assim, você me manda uma mensagem no WhatsApp ali que eu mando para você e você distribui para os colegas, pode ser? Você manda no grupo. Ah, beleza, pode. Beleza? Pode. Então tá tranquilo, beleza. Quem conseguiu baixar aqui, ok. Quem não conseguiu, pega no portal. Quem não tem portal ainda, daí eu vou mandar para a Milane e ela consegue mandar para vocês aí, ok? Aí fica todo mundo certo. Tranquilo, gente? Então, professor, tem grupo essa disciplina ou não? Não. Tá, não, tá só no portal mesmo, beleza?
Pessoal, então, se não temos mais nenhuma dúvida, gostaria de agradecer a todos pela presença, pela participação na sala. A aula foi bastante proveitosa, bastante agradável. Tenham todos uma ótima semana. Caso precisem de alguma situação, podem mandar um e-mail para mim, que nós vamos tentar, na medida do possível, já auxiliá-los. Tranquilo? A partir de agora, nós finalizamos a nossa aula. A gravação também é encerrada. E lembrando que vai estar disponível no portal de vocês ainda hoje essa gravação, para que vocês consigam assistir novamente e os demais colegas que estão ausentes também possam assistir. Obrigado, pessoal.